Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, Intérpretes do Brasil, Luiz Bernardo Pericaz e Lincoln Seco são os organizadores. Clássicos, rebeldes e renegados. Obra muito boa para entender diversos intelectuais que, de alguma maneira, contribuíram para o nível cultural e a intelectualidade tupiniquim. Então, um despertar de um intelectual com as ideias no lugar. Os primeiros contatos de Astrogildo com o movimento anarquista foram ironicamente propiciados por seu pai, por meio de folhetos trazidos de uma viagem a São Paulo em 1909. No mesmo período, inicia suas leituras do livro que seria sua referência, A Conquista do Pão, do Piotr Kropotkin. Concomitantemente, frequenta cafés e entra em contato com intelectuais e artistas libertários. Suas ligações com o anarquismo se intensificam durante a campanha pela libertação e depois contra o fuzilamento do militante e importante pedagogo espanhol Francisco Ferrer, em 1909. Em 1911, pouco depois de desembarcar no Rio de Janeiro, de volta da Europa, Astrogildo, convicto da necessidade de atuar politicamente, após os primeiros contatos e o estabelecimento de vínculos com o periódico anarquista A Guerra Social, dirigido por J. Arzua, publica, como nos demonstra o pesquisador italiano do Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro, ASMOB, 16, o Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasiliano, ASMOB, constituído por documentos pertencentes ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, e por documentos originais de alguns de seus dirigentes e militantes, entre eles Astrogildo Pereira, que por decisão do Comitê Central do PCB foram retirados do Brasil no período da ditadura militar bonapartista e, por um tempo, ficaram no exterior, acolhidos na Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, em Milão. Daí sua denominação italiana. Nos dias de hoje, encontra-se no Centro de Documentação e Memória da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, CEDEM, em São Paulo. Virgílio Bacalini, seu primeiro artigo, A Ordem deles, sob pseudônimo de Astper. Virgílio Bacalini, Astrogildo Pereira, Giovanni Libertario, Ali Origine del Movimento Operário Brasiliano. A obra, Seus artigos em A Guerra Social já evidenciam uma visão crítica que ia para além dos clichês sectários. Sua pena ácida e inteligente expressava vivacidade e ampla formação intelectual ao analisar temas políticos nacionais relacionados ao movimento operário brasileiro e questões internacionais, como a crítica ao terrorismo individual na luta contra o capitalismo e a greve dos mineiros britânicos de 1911. Nos períodos seguintes, Astrogildo intensifica suas atividades no movimento operário e, já mergulhado na militância, atua contra a cooptação de setores do movimento operário pelo governo Hermes da Fonseca, em 1912. Um ano após, participava ativamente do segundo congresso operário. Como nos conta Astrogildo Pereira, foi este, de fato, um congresso operário nacional, dele participando mais de 100 delegados, a maioria dos quais vindos de muitos estados, do Pará ao Rio Grande do Sul. Representou, sem dúvida alguma, um importante papel no conjunto do movimento operário brasileiro, sobretudo como fator de mútuo conhecimento, de congraçamento moral e de unidade nas lutas futuras. No entanto, do ponto de vista da orientação e dos métodos de organização, o Congresso de 1913 foi apenas uma confirmação e, em certa medida, um desdobramento do Congresso de 1906. Astrogildo Pereira, A Formação do PCB em Ensaios Históricos e Políticos, São Paulo, Alfa Ômega, de 1979, página 50. Organizado para se opor ao promovido por Hermes da Fonseca, em que se deliberou que a luta operária deveria ser por meio de permanentes ações diretas, da reativação do jornal A Voz do Trabalhador e da reorganização da Confederação Operária Brasileira, o COB. Nesse congresso, o secretário-geral eleito, Arthur Rosendo dos Santos, terá Astrogildo, então com 23 anos, como estreito e eficiente colaborador. Isso está em Anarquistas e Comunistas do Brasil, uma obra do John Foster Dulles, de 1900 a 1935, na página 34. Mas é como articulista dos jornais anarquistas que Astrogildo se diferencia, colaborando também no jornal paulista Germinal, irá dedicar-se a assuntos relacionados diretamente ao movimento dos trabalhadores e também a temas culturais, como a resenha do livro Uma Paixão de Mulher, de Cecília Maris, ao tratar o amor na perspectiva libertária, contrapondo um conceito profano e livre àquele sacro e cristão. Suas formulações sempre foram fundamentadas e redigidas com sobriedade, como podemos verificar em seus escritos na Voz dos Trabalhadores, de 1913,
em que relaciona a situação do proletariado brasileiro à do conjunto dos trabalhadores no quadro internacional, e quando alerta os produtores de café da possibilidade de recusa da colheita se não fosse revogada a lei da expulsão dos estrangeiros, a Lei Adolfo Gordo, de 1904 e 1912. Nesses dois artigos explicitam-se uma argumentação original e a proposta de uma linha política tática que, de um lado, vê com otimismo o futuro organizativo do proletariado e, de outro, evidencia o potencial de mobilizações de conteúdos políticos dos trabalhadores, em especial aqueles vinculados à produção cafeeira. Sua atuação como dirigente da comissão organizativa do 2º Congresso do COB o obriga a estudar as realidades dos principais sindicatos brasileiros, o que possibilitou a Astrogildo uma visão ampla e articulada da estrutura do movimento operário, situação que favorece o desenvolvimento de sua capacidade de organizador político e de crítico do próprio movimento anarco-sindicalista, evidenciada em diversos artigos em que destaca a debilidade e os limites do movimento sindical no Brasil em relação aos de outros países. Foi essa capacidade percebida também por seus companheiros de militância que o leva a ser designado a representar o movimento operário brasileiro no Congresso Anarquista convocado para Londres, em agosto de 1914, suspenso em virtude da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Seguem-se no movimento operário brasileiro intensas atividades anti-guerra, em que a situação operária internacional acaba incidindo no Brasil nos debates e na própria condução organizativa do movimento, principalmente as questões da paz e do internacionalismo versus nacionalismo. No Brasil crescem as posições pró-guerra, alimentadas por interesses econômicos da burguesia exportadora, que de um modo ou de outro acabavam refletindo o movimento dos trabalhadores e reverberaram a mesma divisão sofrida internacionalmente. Nesse período de 1915 a 1917, percebemos a sensibilidade de Astrogildo diante dos impasses e dos limites do movimento por meio dos temas de seus artigos no periódico O Cosmopolita, que indicava uma mudança importante em sua visão política. A luta contra a guerra, a liberdade do trabalho, as injustiças das leis, a falência do Estado, que pela guerra encontra sua sustentabilidade e reforço, e os contrastes antagônicos entre razão de Estado e razão pública, temas constitutivos das abordagens astrogildianas, no que podemos definir como um momento de fundas reflexões críticas e de preparação para futuras rupturas. O importante é ressaltar sobre o primeiro período da trajetória intelectualmente orgânica, ou intelectual orgânica de Astrogildo, antes mesmo do próprio Antônio Gramsci, né, que vai elaborar a teoria do intelectual orgânico de Astrogildo, é a sua determinação de estar nas trincheiras do proletariado. Então aqui é onde o Olavo de Carvalho está completamente equivocado sobre como a esquerda vai ganhando espaço no Brasil. Já vinha antes do próprio Gramsci. Depois do Gramsci, alguma coisa ali é incorporada ao movimento de esquerda, mas esse movimento já existia bem antes desses intelectuais orgânicos atuando e muitas vezes até divergindo do próprio Marx, de como deveria ser a atuação dos sindicatos e do proletariado. Astrogildo procurou articular em suas análises a universalidade da ação política e da cultura com a particularidade de classe do proletariado. No Brasil do jovem Astrogildo, as forças constitutivas da ideologia do favor eram mais explícitas e menos sutis e dissimuladas. A cooptação da intelectualidade era uma das práticas sans phrase da estrutura política da República Velha, em que a organização da cultura estava exclusivamente a cargo dos aparelhos de hegemonia burguesa. Ora, Astrogildo, oriundo de uma estável pequena burguesia fluminense, poderia ter optado pelo caminho da cooptação, pelo favor, ou, como definiu C.N. Coutinho, pelo intimismo à sombra do poder, ou ao limite de ter se tornado um intelectual marginal, dandy e nihilista. No entanto, ao perfilar-se nas fileiras proletárias e agir como intelectual orgânico do movimento operário, optou pela construção de outra hegemonia. Sua postura crítica não conciliava ou tergiversava em relação ao caráter da sociabilidade nacional, como fica explícito em sua definição da República Brasileira. O reduto das quadrilhas e de ladroices. Astrogildo Pereira em Generalidades, em Leandro Conder et al., Astrogildo Pereira, o homem, o militante e o crítico, na página 103. Então, o reduto das quadrilhas e de ladroices. Quadrilhas que outrora era do PT, né, as ladroices dele, agora uma nova quadrilha do Bolsonaro, das milícias, até o Moro, né, o Ministério Público Federal, Justiça, né, e as ladroices dessa galera que tenta enganar o povo aí.
A opção pelo anarquismo e pelas fileiras proletárias anunciou um jovem intelectual que, de crítico de uma sociedade autocrática, rapidamente se transforma em lúcido militante libertário e anticapitalista. Nesse momento, aqui o libertário se tomado em outro sentido, libertário no sentido anarquista das coisas, não do anarcocapitalismo, mas do anarquismo que acreditava que com a supressão do Estado as pessoas iriam de forma voluntária se associarem e criar o comunismo, viver uma sociedade onde todos teriam tudo em comum. Nesse momento, suas ideias são colocadas no devido lugar do projeto da Revolução Proletária. Lais Volta, o intelectual orgânico do proletariado. A Primeira Guerra Mundial favoreceu um formidável deslanche no Brasil. As indústrias internacionais, que já operavam no mercado brasileiro por meio da exportação de seus produtos, intensificaram a transferência de suas instalações, aproveitando os baixos custos da mão de obra e a facilidade de recursos e de logística. Empresas subsidiárias que atuavam como uma seção de acabamento de produtos, articuladas numa divisão internacional do trabalho em que a finalização e a montagem final cabiam a esse período de desenvolvimento que se mostra conformador em São Paulo e ainda propicia outro e fundamental impulso modernizador operário na vida nacional, aumenta as atividades sindicais e na relação direta desse crescimento contra o movimento dos trabalhadores, intensificando pelas expulsões de proletários e assassinatos de manifestantes operários. Esse é o momento em que eclode a grande greve operária de 1917, em São Paulo, que inaugura o segundo período dos movimentos operários da República Velha. Contrastando com o desenvolvimento econômico, as condições de vida do proletariado dos grandes centros urbanos eram precárias, com longas jornadas de trabalho, que variavam de 10 a 12 horas, e baixíssimos salários. Já no início de 1917, em São Paulo, no Rio de Janeiro, intensificam-se as mobilizações operárias contra a carestia. Em São Paulo, esse movimento ganha dimensão a partir das paralisações do cotonifício Cresp e na fábrica de bebidas Antártica, no bairro da Moca, no mês de junho, difundindo-se para outras fábricas importantes. Ver Edgar Carone, A República Velha, Instituições e Classes Sociais, nas páginas 228 e 230. E Luiz Alberto Muniz Bandeira, Clóvis de Mello e A.T. Andrade, O Ano Vermelho, A Revolução Russa e seus reflexos no Brasil, da editora, escrita em São Paulo, da editora Brasiliense, 1980, nas páginas 58 e 64. E Boris Fausto, O Trabalho Urbano e Conflito Social, nas páginas 192 a 200. Continuando aqui, a greve que mobiliza milhares de trabalhadores paulistanos passa a ser dirigida pelo Comitê de Defesa Proletária de Hegemonia Anarquista. Em 2 de julho já eram 20 mil trabalhadores paralisados, juntamente com o transporte público, o comércio e o serviço de luz e das ferrovias paulistas. A greve culmina com uma negociação entre patrões e trabalhadores, com uma aparente vitória do movimento, porque, em tese, os patrões cedem às reivindicações dos trabalhadores. Mas, após a desmobilização dos grevistas, o governo do Estado desencadeia uma violenta repressão sobre as lideranças da greve, prendendo seus principais expoentes, como Edgar Leuenroth e Candeias Duarte, expulsando o italiano Teodoro Monicelli, e a maioria das empresas acaba por não honrar os acordos firmados com os trabalhadores. Então, são um pouquinho aí, de 2 grandes e importantes intérpretes do Brasil, esses ligados aqui à ala esquerda, em especial aos anarquistas e comunistas, o Despertar de Intelectual com as Ideias no Lugar, o Astrogildo Pereira, e o Lais Volta, um pouquinho de sua história. Numa próxima oportunidade vamos falar um pouquinho mais dele, desse intelectual orgânico do proletariado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista.